falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. O teu amor lutou e tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Ele pagou por mim, por você, e tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim ele se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amor de Deus, amor de Deus, que pode te encontrar, que pode te achar. Esse amor pode te libertar, pode te curar, pode te salvar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Ele derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar, pra me encontrar. Ele derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Eu não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Gente, mais uma vez
Estamos aqui no nosso programa Foco no Alvo. E já adiantando, né, o nosso programa hoje está simplesmente sensacional, tá certo? Estamos aqui com a Jéssica Mendes, canta, toca. Então, eu espero que vocês possam desfrutar desse momento juntamente conosco, tá certo? E desde já, muito obrigado aí pela sua participação, por você estar aí apoiando o nosso trabalho, tá certo? E de antemão, né, eu gostaria de deixar aqui uma palavra novamente, né, para a nossa meditação, tá certo? E a palavra de hoje é em Salmos, livro de Salmos, capítulo 138, versículo 3. Olha só o que diz a palavra de Deus. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Eu só gostaria de dizer para você, né, você que talvez esteja se sentindo sem força, sem coragem, clame a Deus, peça a Deus, porque Ele vai escutar o seu clamor. Não se deixe vencer pelo desânimo, pela fraqueza, pela tristeza. Saiba que existe um Deus pronto a escutar a sua oração, o seu clamor, tá certo? Então essa é a palavra para a nossa meditação e que você seja tocado pela presença de Deus, pelo amor de Deus, tá bom? Então, como eu já falei, estamos aqui hoje, né, com a presença especial da nossa amiga e irmã, né, Jéssica Mendes, tá certo? E acredito que a conversa de hoje, o bate-papo de hoje vai ser simplesmente sensacional, magnífica, tá certo? Então já passo aqui a palavra para ela. Fica à vontade, Jéssica, se apresenta aí para os nossos amigos. Prazer para mim estar aqui com os meninos, né? Esse reencontro também da gente. Depois de anos, estamos aqui, já adoramos a Deus juntos há anos atrás e para mim é um prazer que é muito importante os frutos, né? E hoje a gente pode ver os frutos de cada um, né? No tempo da adolescência, de anos atrás. E cada um tem os seus frutos, né? É muito importante cada um ter esses frutos já iniciando aqui. E para quem ainda não me conhece, eu sou a Jéssica Mendes, sou uma jovem, tenho 26 anos e tenho buscado ao Senhor, sou da Templo Central, Assembleia de Deus Templo Central, localizado ali na Taveira, próximo ao Parque Dom Pedro. E estou aí nessa caminhada, servindo ao Senhor, e é um prazer estar aqui com vocês e estamos abertos aqui para falar das coisas de Deus, da vida, o que quiser falar. Pronto, bacana. Então, como ela já falou, pessoal, aqui a gente está entre amigos, né? Principalmente ela e o Valbin, que já se conhecem há mais tempo, né, Jéssica? Então, a gente está aqui hoje juntos, né, para a gente conversar um pouco, para mostrar também para vocês, né, o trabalho dela, né, o ministério que Deus tem dado a ela, né, tem colocado sobre as mãos dela, né, e por sinal um ministério muito bonito, né, que está relacionado com a música, né, com um instrumento. Né, para quem não sabe, ela ministra, né, louvor na igreja, né, realmente é uma adoradora, né, na presença de Deus. E Jéssica, quanto tempo faz que está na igreja? Bom, eu confessei Jesus com 7 anos, né? Tenho 26, fazer as contas aí. Teu pai e a tua mãe já eram, né? Não, eu que levei. Assim, foi através de mim porque a minha tia, a Aurineide, né? Que ela é do Canto Verde, ela me convidou para um culto de crianças na congregação do Jabuti, aquela igreja das escadas, né? Uhum. E ali eu fui e nesse dia ela perguntou, tu vai aceitar Jesus, né? Hoje? Aí eu disse, vou. Ela disse, pois vai pra frente. Aí eu fui. 7 anos. 7 anos. Aí aceitei Jesus, né, ali. E
A minha mãe era filha de crente, estava afastada na época, e o meu pai dizia que o inferno já era aqui na terra. Ele não gostava de crente na porta dele, nem na área dele. E ali eu, criança, o que eu sempre recordo assim, né, da minha infância, é que eu era uma criança muito crente mesmo, assim. Eu era uma criança que orava, que hoje as pessoas chamam de devocional, né? Isso. Que antigamente não tinha, mas eu já fazia devocional sem saber. Eu tinha meu momento ali no meu quarto, criança, orava. Nos cultos de doutrina tinha muito tempo de joelhos, né? Não sei se vocês lembram. Eu era uma criança que eu ficava todo o período de joelhos. Eu não conseguia me sentar porque eu achava que, né? Eu era uma criança muito radical, pronto, essa palavra. E eu comecei a dizer, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E o meu pai sempre tinha alguma coisa que prendia ele, né? Às vezes a gente luta com a pessoa para ela confessar Jesus, mas sempre tem alguma coisa que impede. Que segura. Que segura, né? E tinha alguma coisa ali. E ali a minha mãe foi primeiro. E nesse período ele começou a ter raiva, né? E teve um dia que a gente veio para um culto no Canto Verde, muito tarde. E ele não abriu a porta pra gente, né? Nesse dia. Aí eu pulei o portão e furei a perna, né? Isso é algo que ficou marcado mesmo. Porque não tinha como a gente abrir, só tinha esse portão. E o portão tinha vários furos em cima. Literalmente as cicatrizes da caminhada. Literalmente, viu? Até hoje eu tenho essa cicatriz, né? E ele sempre fala por onde ele vai também, né? Porque ele diz que era muito duro, né? Coração duro. E ali ele fingiu que não estava ouvindo a gente. E quando eu caí no chão, do outro lado, com a perna furada, ele abriu a porta, né? Então ele sabia que a gente estava chamando ele. Uhum. Mas eu acredito que tinha algo também espiritual envolvido, né? Com certeza. Com certeza. E ele não me levou para o hospital, ele falou muito bruto com a minha mãe, meus tios que levaram. Enfim, eu fiquei boa e a gente não insistiu mais. Ninguém insistiu mais para ele ir. E fiquei congregando no Jabuti, né, com a Orineide ainda. E ali, um dia eu soube que ele tinha confessado no Canto Verde. Ele vinha a pé, do Jabuti Taitinga a pé, para atravessar para cá, para o Jabuti Eusébio. Quer dizer que enquanto você estava lá na igreja da escada, sim, ele veio para cá? Ele veio para o Canto Verde. Né? Sem vocês saber? Sim. Porque, assim, tinha sempre aqueles evangelismos fortes, né, assim. Uhum. E sempre os irmãos convidavam, junto com meu tio Mendes, ali, ele sempre chamava o Paulo Mendes, e o meu pai. Só que eles dois nunca destravavam. E aí, um dia, eles resolveram começar a ir para a doutrina. Aí, o meu pai confessou Jesus numa doutrina que o Wilson estava pregando. Acho que era dando a doutrina. Logo na doutrina. Logo na doutrina, viu? E ali eu soube depois e quando ele confessou era totalmente radical, pior do que eu, assim, radical mesmo. Tudo tinha que ser na hora certa, porque vinha a pé, né, pra cá. Aí foi aí quando eu saí do Jabuti e vim pro Canto Verde. Uhum. E aí a parte de conversão foi essa. Sempre eu ficava... Eu tinha aquela sensibilidade ao Espírito desde o dia que eu confessei Jesus. Eu acredito que já fazia parte. Isso bem nova ainda, né? Bem nova. Bem nova. Eu particularmente pensei que quem tinha te levado para a igreja tinha sido eles. Sério? Hoje ele fala muito quando ele vai, porque ele também tinha um histórico, o que prendia, né? Também tinha a parte da prostituição, de trair a minha mãe. Toda a gravidez, a minha gravidez foi traindo ela. E eu creio que ele tinha esse coração duro. E aí, nesse período,
Deus fez, né? Eu só continuei orando. Eu não chamei mais, principalmente depois do ocorrido da perna, né? Uhum. E aí foi muito engraçado também esse período da perna. Eu tinha medo de pisar no chão de novo, mas continuei sendo uma criança ali firme. Mas o que marcou mesmo é que eu era uma criança que estava em conexão com Deus ali. E quando eu lembro, ainda bem que Deus me faz lembrar, valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena. É importante também a gente ressaltar que uma criança ela tem muita influência, né? Uhum. Porque você tinha 7 anos de idade na época. E a gente consegue ver o quanto uma criança ela influencia. Porque eu tenho certeza que por mais que ele tivesse resistência, ele via a diferença. Uhum. Ele via a diferença, né? Até porque é filha, entendeu? E ele vê que você, na época, realmente tinha decidido a viver na igreja, né? A continuar na igreja, então ali ele já estava com certeza vendo alguma coisa. Pode ter certeza disso. Mas como foi falado, né? Tem sempre um lado espiritual, entendeu? A gente não pode negar isso, é verdade? E também eu gostaria, né, já de deixar aqui um conselho, né, para os pais, né, que tem o seu filho, né, que gosta de estar na igreja, então incentiva, ainda mais na época que a gente está vivendo, né, nesse mundo tão cruel, na verdade, onde existe em grande parte uma influência maldosa, né, por parte de muitos. A gente sabe disso, às vezes na escola, né, às vezes na rua, né? Então, no meio dos bons, sempre tem aqueles que querem desvirtuar a vida de alguém, não é verdade? Então, incentive o seu filho a estar na igreja, né, a estar ali ouvindo a palavra de Deus, porque é muito importante, tá certo? E essa paixão pela música, esse desejo de cantar, né, de tocar, já nasceu assim, né, na época que chegou na igreja ou foi no decorrer do tempo? Pronto. Era assim, no tempo dos cultos de criança, porque assim, claro, mudou muita coisa. Tinha concurso de louvor, tinha na igreja, né? Uhum. Tinham vários eventos para envolver as crianças, né? Assim, não que hoje não tenha, mas era de uma estratégia mais diferente. Concurso de louvor, primeiro lugar, segundo, terceiro. E ali a minha tia, enquanto eu fiquei no Jabuti, a Aurineide, ela sempre me incentivava, ela sempre cuidava, né? Uhum. E aí ela me ensinava a usar playback. Os conhecidos playback. Aí eu usava o playback dos cantores que iam visitar as igrejas, porque tinha muito isso, né, antigamente. O cantor vinha, cantava 5 músicas de uma vez. Aí levava um CD. Levava o CD para vender. Então, tinha muito isso. Era tempo de muito evento, muita coisa. E aí, muito congresso, né, aquilo tudo lotado. Então eu ensaiava nesses playbacks para cantar no culto de criança. E começou assim, começou bem rápido assim, vai ter oportunidade, Jéssica. E ali foi. Aí até que um dia ela soube que ia ter aula de violão aqui no Canto Verde com o Marcelino, da Daniele. Uhum. Aí ela disse, Jéssica, é bom tu fazer aula de violão. Aí eu disse... Legal, gostei, né? Aí eu fui pedir um violão ao meu pai. E ele achou graça. E ele também disse para onde ele vai. Eu zombei tanto da Jéssica, né? Quando ela me pediu um violão criança. E aí eu disse, eu quero um violão, corda nylon, tá bom? Aí ele foi e comprou o violão. Era um Memphis, ou era Memphis, alguma coisa assim, preto. Aí eu comecei a aula. Só que nessa aula, ele meio que parou de dar aula. Aí eu comecei a ir para a Lan House. E eu ia para a Lan House, passava 1 hora, pagava R$1.
2 horas, R$ 2, e assim ia, né? E o que eu fazia lá era pesquisar cifra. Aí eu pegava aquela cifra, tinha uma pastazinha, pedia para imprimir. Nina, era um processo grande. E aí eu levava, e no período que eu não estudava, eu treinava, porque era muito difícil pestana. E até sair essa pestana, eu ficava a tarde inteira no meu quarto. Que é as notas mais difíceis para quem está começando, né? E só tocava os mesmos acordes toda tarde. Aí o meu pai sempre dizia, meu Deus, toda tarde é a mesma coisa. Tem que aturar, então, né? Era, toda tarde é a mesma coisa, é a mesma coisa. E aí, essa história, aí foi prosseguir, e eu não tinha noção do que era pegar de ouvido, eu não tinha noção se começar em sol, vai para dó, para ré, mi menor, não tinha essa noção. E aí, isso ficou escondido, né? E no Canto Verde, vim para o Canto Verde. Fiz as aulas, não deu certo, fiquei na cifra, fiquei no grupo de adolescentes. E aí os líderes começaram a dar oportunidade para louvar individual. E ali eu entendi que eu tinha uma noção de tom, porque eu não desafinava tão fácil. E como eu já treinava em casa, só que ninguém sabia disso. Estava com quantos anos nessa época já? Eu comecei com o violão que eu ganhei, foi com 11. Com 11, né? Foi. Isso depois de 4 anos, né? Tu chegou na igreja com 7? Isso. Nessa transição, né? Confessei com 7, fiquei no Jabuti. Aí nos períodos dos 11 teve esse violão, o violão, quer dizer. Aí a aula não deu certo, continuei no Canto Verde. Aí participei do grupo de adolescentes, isso foi até os 14, 15. Porque com esses 15, eu acho que eu saí para a primeira igreja que o pai liderou. Aí eu ficava só nessa. Dos 11 aos 14, só treinando no quarto, só. Até vídeo eu não postava, não fazia nada disso. Eu tinha muito medo, eu tinha um medo. Não sei para vocês iniciantes que tocam. Mas eu tinha um medo muito grande de eu estar tocando com alguém, que eu já tinha intimidade, e chegar um músico que já sabia, dele falar alguma coisa, e eu tinha esse medo. E eu guardei esse medo por muitos anos. Muitos anos mesmo. Assim, os anos que eu não desarnei, né? E aí, eu só vim desarnar porque na primeira igreja que o pai foi liderar, não tinha nenhum tocador. Não tinha nada disso. Não tinha. Até som foi um trabalho para comprar, né? Que foi no Alto do Bode, depois do Jaeraú. Depois da Lagoa do Lazer. E aí, lá eu não tinha noção de pegar de ouvido nem nada. Então, o Elifaz me deu essa dica, né? De passar as pestanas, de aprender a tocar todos os acordes com pestana, cada tom, cada casa. E como eu tinha habilidade, consegui. E consegui no culto, que eu não entendo até hoje. Eu consegui pegar de ouvido nos cultos. Foi as melhores aulas, né, então? Porque nada melhor do que a prática. E na época que teu pai chegou lá, acho que foi o melhor local, né? Foi, viu? Muito difícil. Foi um período muito difícil porque eu comecei a estudar numa escola de tempo integral. E lá não tinha ninguém para liderar jovem. Não tinha. E aí eu com 16, 15 para 16, fui fazer pequeno grupo de jovem, adolescente, evangelismo. Eu não parava mesmo. Claro que hoje eu também não paro, né? Mas foi um período de escola tempo integral, que foi a profissionalizante. Aí, pai dirigente, tinha culto que eu dormia na cadeira. Mas eu ia. E eu me preparava, eu fazia as atividades na escola para já não fazer no final de semana. Para ter tempo de estar na igreja, né? Para ter tempo de estar na igreja. Então é isso, viu?
E a partir dali Deus já estava moldando já o ministério que hoje você desenvolve, né? Muito mesmo. Foi uma escola ali. Pode ter certeza. E falando de ministério, né, hoje, já que você já está com mais tempo, né, já tem um pouco mais de experiência, o que você acha do ministério hoje que Deus tem te dado, né, que é a música, o louvor? Bom, esse ministério que ele tem me dado, eu creio que ele está começando a ser expandido mais do ano passado para cá, digamos assim. Não que eu já não fosse, mas pronto, nesse período da escola, digamos assim, não que hoje a gente não aprenda, mas esse processo, Deus ele começou a usar pessoas também para dizer o que ia acontecer no futuro, né? Alguns profetas de Deus e tal. E Deus mesmo ali no meu quarto também, nos momentos de oração, de madrugada e tal. E aí ele tá cumprindo isso, que a convicção que eu tenho é que ele quer um louvor a ele, né? Através da minha vida. E esse louvor não seja só um cantar, mas que ele faça parte do seu estilo de vida, mas que ele faça parte de ganhar vidas, né? Que é o mais importante. Ganhar vidas e trazer cura também. Né? Verdade. Por que eu digo que isso é mais importante? Porque a gente vê, infelizmente, que muitas pessoas que têm o dom de cantar, de tocar, fazem só pelo prazer às vezes, de cantar uma música, de tocar, às vezes não tem uma vida com Deus, entendeu? Infelizmente, né? E fica até aquele questionamento, o que passar para outra pessoa se eu não tenho nada dentro de mim, né? Então, às vezes se torna uma hipocrisia, né? Falar e cantar uma coisa que eu não estou vivendo. Então, assim, eu acho que acima de qualquer coisa é você ter uma vida com Deus e a partir daí você usar o seu instrumento, a sua voz, para que outras pessoas também sejam transformadas. E falando de repertório, é específico, vai de acordo com a congregação, com a igreja? Como é que funciona essa parte? Bom, sobre repertório, sempre eu gosto de exaltar o nome de Deus, né? Que as pessoas, assim, sempre que eu vou separar, eu imagino, vai ter tema, né? Por exemplo, congresso, vai ter tema. Tem pessoas que já deixam explícito. Jéssica, o nosso tema vai ser imersão, vai ser ele vem, né? Aí você já vai preparando algo assim, mas algo específico meu, que eu tenho feito esse ano, digamos assim. Eu oro antes de fazer um repertório. Por mais que isso é importante, que eu já tenha a banda e tal, né? Eu nunca tive, tu vai perguntar ainda, né? Mas eu nunca tive banda fixa, né? Banda fixa mesmo. Esse ano que eu tô tendo mais as mesmas pessoas ministrando comigo. Amém. Mas assim, louvores que exaltam o nome de Deus e que quem ainda não faz parte dessa família, né, de adorar o Senhor verdadeiramente, entenda que ela nasceu para isso também, para adorar, né? Louvores que falam o nome de Deus, que o adorem, né? Sobre ministérios diferentes, os ministérios assim que eu fui, a maioria é pentecostal ou batista renovada, né? Então sempre eu pergunto ao líder que convidou, pode ter liberdade ao ministrar, né? Sempre eu pergunto, porque eu não gosto daquela coisa ali programada mesmo, assim. Claro que o culto tem uma liturgia, tem uma organização, mas às vezes existem líderes que a gente sente aquele peso. Ali, quando você chega no altar, você sente aquele peso de calculista, sabe? E às vezes fica algo que prende o ministro assim mesmo. Porque Deus, ele pode falar na hora da ministração. Com certeza. E a gente não pode se privar disso. É uma dependência
todo ministro ele tem que ter a dependência de Deus. Porque se ele não tiver essa dependência, não vai adiantar você preparar repertório, você achar o melhor tom, né? Tudo isso é muito importante, mas o meu repertório hoje é com oração e que adore o nome de Deus e que chame os que ainda não confessaram. Eu perguntei sobre repertório porque eu acho que envolve também o respeito, né? Da pessoa que vai cantar, tocar em determinada igreja e entender também como é que funciona lá. Sim, eu pergunto sempre. É importante, porque de repente você chega com um estilo de música que você gosta e de repente não se encaixa naquela congregação. Com certeza. Né? E assim, falando de vida com Deus, né? Qual é o teu conceito? Né? A gente já comentou aqui, né? Porque aquele que canta, inclusive eu já falei, que canta, que toca, tem que ter um testemunho. Né? O que é que você tem a acrescentar sobre essa questão? Da vida com Deus. Da vida com Deus. É que a vida com Deus, ela não é só uma apresentação no templo, né? A vida com Deus é em tudo. A partir do momento que você acordou, vai dormir, é todo momento. A gente não pode perder essa conexão com Deus. Pode ser na fila de um caixa, pode ser no supermercado, pode ser em qualquer lugar, no trânsito, que é onde tem mais estresse. Mas essa vida com Deus, a gente tem que entender que quem é dessa área de ministração e qualquer pessoa que não tem nenhum cargo na igreja, você foi chamado para adorar o Senhor, né? Todo mundo tem que ter essa vida. É um estilo de vida essa adoração, né? Agora, não adianta você viver na hipocrisia, né? Como você falou aqui. Não adianta você ter esse repertório bonito, ter esse nome que está explodindo, ter os status que o mundo está aí mostrando, ter muita visualização, né? Crescer. E muitos até crescem, mas verdade. Não tem a presença de Deus. Eu particularmente, eu já escutei muita gente que infelizmente não passa de uma apresentação. Infelizmente. Então assim, a vida com Deus realmente é independente de qualquer ministério. Entendeu? É independente. Você serve a Deus, tem que ter comunhão. O ministério que você desenvolve na igreja é consequência da sua vida, da sua intimidade com Deus. Sim. Né? Porque assim, por que eu falo que vida com Deus é independente de ministério? Porque muitas vezes a gente está desenvolvendo um ministério, mas não tá longe, só no nome? Só ativado ali o modo, né? Isso. Modo isso, modo aquilo. Justamente. Então, independente, aqui já reforçando novamente, independente de você tocar, de você cantar, antes de qualquer coisa tem que realmente ter uma vida com Deus. Eu acredito assim, né? Porque a música, ela tem o poder de tocar corações, de transformar. Então, eu tenho que estar cheio, eu tenho que estar cheio. E a Bíblia já diz que a boca fala do que o coração está cheio. Sim. Então, se o meu coração estiver cheio de Deus, vai sair coisas de Deus, né? A presença de Deus. E quem está ouvindo vai ser tocado por Deus. Não é verdade? Então, é importantíssimo. Eu particularmente, eu também concordo plenamente que todo músico, todo cantor tem que ter uma vida com Deus. Até porque está ali ministrando sobre vidas, né? Sim. E o louvor na igreja, ele é uma preparação para o momento da palavra. Vale ressaltar, né, que assim, o músico ele tem que estar preparado para tudo que possa acontecer dentro do templo também. Porque nós estamos numa batalha espiritual, né? Se você que recebeu um cargo de músico, valorize esse cargo, porque
não é só tocar, né? Não é só saber todos os acordes, não é só saber cantar bem, não é só cantar no tom, né? Deus, ele lhe confiou isso, né? Deus, ele confiou isso, não é brincadeira, né? Temos que analisar muito como está a nossa vida lá fora também, porque a qualquer momento alguma coisa pode acontecer na hora do culto. E a gente vê claramente na palavra, né? Quando Deus começa a organizar os ministérios, né? A gente pode dizer assim, lá no Velho Testamento, onde Deus disse, olha, aqui é profeta, aqui é levita, aqui é sacerdote, a gente vai ver as grandes responsabilidades que os levitas tinham no templo, né? O papel que eles deveriam desenvolver e a vida que eles deveriam levar diante de Deus. Então, realmente é muito importante. Isso é muito importante, que esses dias eu estava vendo até um meme que tinham colocado sobre levita, né? Que às vezes alguns pastores acham que era só alguém que estava com instrumento, né? Mas eles cuidavam, né? Era além. Então, todo músico já tem que entender isso. Que não é só o nome de baixista, guitarrista, vocalista, entendeu? É além. É um zelo tão grande que a gente tem que ter, que muitas vezes no nosso trabalho secular, a gente cuida muito bem das coisas do nosso patrão, né? Muitas vezes, em qualquer outro lugar, vai entregar um projeto da faculdade, perfeito. Mas quando é na casa de Deus, é de qualquer forma. E Deus, ele não recebe esse tipo de adoração, né? Às vezes não pega o hino, né? Às vezes é passado o louvor, né? Às vezes não pega o hino, às vezes não se consagra, às vezes chega atrasado no ensaio, nos cultos, né? Às vezes não cuida do instrumento, né, que toca na igreja. Eu conheço um pouco, né, essa área. Ai, meu Deus do céu. Porque eu passei muito tempo liderando o Ministério de Louvor. Então, assim, é um departamento que eu conheço um pouco, né? O Valbinho aí já foi um dos meus liderados, né, Valbinho? Então, realmente, o que a gente está conversando aqui é de suma importância. Então, assim, principalmente nessa época, a gente vê, infelizmente, né? Eu converso muito com o Valbinho e eu costumo dizer para ele que a época que a gente vive há uma preocupação muito grande, até para ter músicos na igreja, né? Principalmente nessas igrejazinhas pequenas, porque hoje muitos, né, que começaram lá naquela igrejinha pequenininha, às vezes sem banco, sem som, né, e hoje, né, Deus foi moldando, foi capacitando, e aí o talento foi aumentando, aí a pessoa, não, o músico que eu sou, o cantor que eu sou, tenho que tocar numa igreja grande. Sim, né? Já vi muito, já. E aí, hoje a gente vive uma época em que se torna mais escasso ainda, né, os músicos na igreja. A gente vê porque, né, um aparelho desse aqui, né, o celular, às vezes está tomando de conta, às vezes de uma vontade, um desejo de um jovem que antigamente tinha vontade que queria aprender a tocar. Então está muito ligado nas redes sociais, para que eu vou aprender a tocar violão, entendeu? Então, assim, é uma época que a gente vive muito perigosa, né? Pelas influências, né? Pelas mídias, né? Eu fico preocupado porque a gente realmente se depara com igrejas que não tem um músico. E tem jovens na igreja. E por que os jovens não se empenham a aprender? Então, assim, já falando sobre essa parte, a gente precisa orientar mais e mais sobre essa questão, incentivar, que é importante, né? Ser um influenciador, né? Isso. Né? Então, é muito importante a gente trabalhar também nessa parte. E falando sobre banda, né? Como já comentou, as pessoas que tocam contigo não é propriamente de uma banda, né? É só para
acompanhar, ajudar ali quando vai visitar uma igreja? Inicialmente, assim, há anos atrás, né? No período da escola que eu falei, que é onde eu estudava e tal, eu fiz parte de um ministério Redimidos. Isso na época e tal. Um grupo de irmãos e outros jovens da mesma congregação. E eu fazia parte dele ajudando no BEC. Só que aí não deu certo para eu continuar por conta da obra local e eu saí. Desde que acabou, né? Eu comecei a receber convite para ir louvar só. Aí eu fiquei com as bandas das suas próprias igrejas, né? Eu mandava o tom e fiquei assim. Só que no decorrer dos anos eu fui conseguindo amizades, pessoas do mesmo ministério. E aí eu tenho amizades, algumas de 5 anos, de 7, uns que já são até casados, mas que ficaram naquela amizade, né? E aí, atualmente está sendo assim, quando tem um culto, eu tenho um grupo, né? E eu pergunto, gente, tal data dá certo? Dá certo o tecladista, dá certo o baixista? E também eu tenho algo fora parte, que é cantar em casamentos também. Então, com isso, a gente começa a ter amizade, e assim vai. Mas sempre eu procuro o quê? Uma pessoa que congregue, que tenha essa vida também, porque não é qualquer pessoa que eu vou ministrar. Tipo, montei a banda e vou porque ele toca bem, mas como é que tá a vida com Deus? Eu pergunto sempre. Isso é muito importante, mas fixa mesmo, hoje ainda não. E quando essas pessoas não vão, aí sozinha no violão? Sim, já tive vezes, principalmente quando é dentro do mato mesmo. Só dá Jéssica e violão, às vezes. O importante é fazer, né? O importante é fazer, exatamente. Até porque você aprendeu a tocar para nesses momentos, né? Já também se virar sozinha. É do lugar pequeno ao grande. É verdade. É assim. Jéssica, e falando sobre o poder que tem o louvor, o que tu tem a dizer sobre isso? Eu acredito que na hora de um louvor, né, uma pessoa que está focada naquilo, que se consagrou, que tem uma vida de consagração, eu acredito que pode acontecer muitas coisas. Eu já vivenciei uma experiência que eu simplesmente não estava ali naquele altar. Simplesmente eu fui tomada mesmo por um poder muito grande de Deus. E assim, do ano passado para cá, eu tenho vivenciado essas experiências na ministração, né? Deus, ele simplesmente, eu não sei explicar. Alguns jovens que vão estar aqui assistindo, eles já foram prova disso, né? Que Deus, ele me renova lá em cima e toda a igreja também é renovada. Desce o poder do céu mesmo, com cura, com libertação. Pessoas são quebrantadas. Eu acredito nisso, né? E eu me lembro muito da parte de Davi, né? Quando foi tocar harpa, né? Para Saul. Eu acredito que cadeias, né, de opressão ali naquele momento são quebradas. A cura instantânea pode acontecer. Eu também acredito plenamente. Eu creio assim, né? O poder de Deus, ele se derrama. É como eu disse, a dependência. Você que é um ministro de louvor, pregador da palavra de Deus, se você subir num altar e não entender que você está dependendo de Deus, pode estar tudo preparado, meu irmão. Né? Não é que a igreja vai criar aquela expectativa, né? Isso. O fulano de tal, mais conhecido, vai vir, o fogo vai descer, né? Como muita gente usa essa expressão. A igreja, ela não pode ter essa expectativa que a Jéssica tem poder, né? Ou outro ministro tem poder. Mas que é um canal em que Deus vai usar, né? É verdade. Então, mais uma vez, está aí a importância de ter essa conexão com Deus, né? Do músico
né, do cantor, do levita com Deus, porque, mais uma vez, pessoal, a Bíblia diz assim, ó, que Deus ele habita no meio dos louvores. E aonde Deus habita, meu irmão, pode ter certeza que coisas extraordinárias, né, o sobrenatural acontece. Então, quem está com a responsabilidade de tocar, de cantar, tem que entender esse princípio de ter intimidade com Deus, porque Deus ele vai usar você, né, para tocar no coração de alguém, não é verdade? Eu ia fazer uma pergunta, eu acho que Pode fazer. Talvez nem se encaixe no que a gente tá falando. Eu ia te perguntar se alguma vez tu pensou em parar de cantar. Mas eu tô vendo que tu tá tão assim envolvida com a música que eu acho que essa pergunta não é relevante no momento. Mas se você quiser responder, por que eu pergunto, né? Porque assim, eu acredito que você tem passado muitas dificuldades. Até pelo fato de ter escolhido aprender a tocar, das dificuldades que teve, né, de estar sozinha, de ter começado as aulas e não ter dado certo e tal, de ter a dificuldade no começo de não pegar de ouvido. Então, acho que, assim, em algum momento, não sei, posso estar enganado, né, se você uma vez ou outra, vou parar, vou procurar fazer outra coisa na igreja. Já aconteceu alguma vez? Assim, a gente sempre vai ouvir palavras ruins, né? E nós vamos estar entregues a calúnias, né? E assim, nesse período todo, né? Eu enfrentei também um pouco, às vezes, de exclusão em alguns ambientes e tal. Só que eu continuava, mas parar mesmo, os pensamentos que já cheguei a ter foi... deixa eu tentar lembrar aqui. Os pensamentos que eu já cheguei a ter foi de decepção, de frustração, ou algo do tipo. Ou assim, Deus, se eu receber essa composição, é para ficar aqui, como vai ser? Sempre aquelas indagações com Deus. Será que um dia alguém vai ouvir, né? Será que um dia alguém vai ser edificado com isso, né? É algo que, assim, ele vai lhe levando, o Espírito vai lhe levando, porque não só nessa área do louvor, mas eu também já fui envolvida nas outras. Escola bíblica, pequeno grupo. Esse ano eu participei de uma escola de missões, lá em Nova Russas. E que o violão chamou muita atenção. É algo que, assim, as pessoas dizem, Jéssica... Ai, quebrei a corda, eu acho. Jéssica, esse violão é teu enfeite mesmo, viu? E aí, nas áreas de prático, de evangelismo, chamou a atenção só a capa de um senhorzinho. Daí o Valvinho para ver. E eu comecei a evangelizar, a gente começou a evangelizar por causa que eu levei o violão. Eu saí daqui de Fortaleza e fui para Nova Russas e levei o violão dentro do ônibus. Eu não botei onde guardava as malas, né? E tu compõe? Componho. Elas vão ser lançadas ano que vem. Aí, se Deus, né, permitir, tá aí tudo na oração, na produção. Tá na dependência de Deus, né? Sim. E também uma experiência que é válida contar é que eu cheguei na escola com esse violão e ninguém tinha levado das meninas, era separado, meninas e meninos. E aí uma menina foi e eu não sabia como é que ela estava. A Camila, eu não sabia a maneira que ela estava ali. Ela foi e ficou no lugar dela, não falou com ninguém. Só que no período do final do dia, ela disse, tu que trouxe o violão, né? Aí eu disse, pois então vai pegar pra gente cantar alguma coisa. Aí eu disse, tu canta? Ela disse, eu toquei há muitos anos atrás, eu tinha essa aptidão pela música há muitos anos atrás. E ela foi de uma maneira para aquela escola e
terminou a escola de outra forma, né? E quando terminou a escola, ela disse: Jéssica, o meu primeiro contato foi contigo lá, porque eu estava, tipo, decepcionada com outros que estavam lá, mas saiu curada, graças a Deus. Ela disse que começou a sentir o desejo de novo. Então é muito importante essa parte do influenciar, né? É, com certeza, com certeza. E realiza outra coisa na igreja, outro departamento? Pronto. Assim, atualmente, ano passado eu era professora de EBD e ficava na parte de louvor também. E cultos campais, que precisava também. Tudo, às vezes, tudo que acontece, a irmã diz: Jéssica, vamos e tal. Só que esse ano mudou um pouco. Eu foquei mais no ministério individual e não tô com cargos na igreja. Tô no de ministério de louvor, mas como é escalado, como tem muitos ministros lá e tal, graças a Deus, aí o líder organiza, faziam escalas e tal. Então eu tô mais no externo. E como esse ano eu me encontrei com a missão mais de perto, a gente faz evangelismos, leva o violão, começa a cantar numa praça. Muito forte mesmo. Legal, muito legal. Então, tem mais alguma coisa para acrescentar, Jéssica? O que eu tenho para dizer é que assim, nós jovens e todos os irmãos, né, nós temos que saber, né, em que Deus vai nos usar para alguém, né? Além de uma vocação, existe o ir, né? Que ele disse: vão e preguem a minha palavra, né? E uma passagem que chama muito a minha atenção também é de João 15:15, né? Que eu não vos chamei para ser só um servo trabalhador, né? Mas eu chamei para ser meu amigo. Porque um servo trabalhador, ele sabe o que o seu patrão vai dizer, né? Cumpre uma rotina, né? Sim, cumpre essa rotina. E a gente foi chamado para ser amigo, para ter um relacionamento com ele, né? Muitas vezes a gente coloca nossa motivação no namorado, no amigo, né? Na namorada, na amiga, nos pais, né? Mas um relacionamento com Jesus é tirando todas essas coisas. Individual. Esposa, esposo, né? Você tem a sua família, mas você tem que ter um relacionamento com Jesus por inteiro, né? Por verdade. completo. Porque é aí que ele vai te guiar, né? Porque é além das liturgias, é além de cumprir uma terça, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo. A vida com Jesus é assim, até a eternidade. Verdade. Então, é isso, pessoal. A gente estava combinando dela cantar um hino agora no final, mas a corda do violão quebrou aí. Mas acredito que ela vai voltar outras vezes, né? Então, ela, na verdade, vai ministrar mais louvores pra gente, pra Deus, né? A gente vai estar sendo aqui ministrados através da vida dela, tá certo? Então, reforçando mais uma vez, né, aqui é a Jéssica Mendes, para quem não conhece, tem um ministério, né, que é a música, tá certo? Então, você que gostaria de convidar ela para ministrar em algum culto, né, de jovem ou de missões, tá certo? E aí você entra em contato com a gente, né, ou se ela preferir, quiser passar o contato aí, quer passar, Jéssica? Se quiserem ir no Instagram, né, eu estou respondendo pelo direct, ainda não tem um número para agendas, né, mas eu respondo sempre pelo direct. E os irmãos conhecidos também já têm o meu contato. Qualquer coisa entra no direct que dá certo. E tem um canal no YouTube também. Sim, recentemente, viu? Vão lá. Então vamos lá, pessoal. Ajuda também aí o canal aí do YouTube, né, que ela tem, tá certo? Jéssica Mendes.
Pronto. Jéssica Mendes _Sil. Pronto. Então, muito bom, muito bacana, tá certo? E já aproveitando aqui o ensejo, continua aí, ó, ligado com a gente, tá bom? Vai lá, compartilha aí esse vídeo, dá o like, a gente precisa aí de você, tá certo? A gente está fazendo isso acreditando que em alguma coisa você precisa ouvir ou aprender, né? Como já teve assuntos aqui que eu particularmente eu tive um pouco mais de compreensão. Uhum. Né? Então, eu acredito que o que a gente está realizando aqui através desse programa, desse projeto, vai ajudar você em alguma área, não é verdade? Então, mais uma vez, os meus agradecimentos a você, a Jéssica, e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!